Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, no livro de Daniel, capítulo 5. Uma mão escreve na parede. É o tema desta noite. Veja se perto de você há alguém sem a Bíblia. Aproxime-se dele, aproxime-se dela, compartilhe o seu exemplar da Escritura e abençoe o seu vizinho. Estamos estudando Daniel, versículo por versículo, nas quartas-feiras. E hoje chegamos ao nosso 18º encontro. E somos apresentados a um novo rei e a um já conhecido personagem, agora não mais um jovenzinho, não mais um adolescente, mas já um ancião, um idoso, chamado Daniel. Vamos lá. Daniel capítulo 5, do verso 1 ao verso 9. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o perturbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. E ordenou o rei em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Nisto ficou o rei Belsazar muito perturbado, e se lhe mudou o semblante, e os seus grandes estavam perplexos. Ora, a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete, e a rainha disse: ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz e inteligência, e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Esse é o nosso texto, na verdade, do verso 1 ao verso 12, e ele nos traz a uma situação política e histórica nova. Vamos ver o próximo slide, para a gente saber qual foi a sequência dos reis do Império Neobabilônico. Um império grande, mas breve. E esses foram todos os reis, a letrinha está pequena, mas talvez os irmãos consigam acompanhar. Nabopolassar, que foi o pai de Nabucodonosor, fundou o Império Neobabilônico. Esse rei governou de 626 a.C.
a 605 a.C. Nabucodonosor começou a reinar no último ano de Nabopolassar, e ele derrotou os egípcios e os assírios em Carquemes, tomou Jerusalém. Ele é associado a Daniel nos relatos bíblicos e foi o grande rei do Império Neobabilônico. E nós temos acompanhado a vida de Nabucodonosor nos capítulos 1, 2, 3 e 4 de Daniel. Mas quando Nabucodonosor morreu, o império mergulhou em convulsão. Não foi uma transição pacífica. Evil-Merodach, o filho de Nabucodonosor, reinou por apenas 2 anos. Apenas 2 anos. E foi assassinado pelo seu cunhado Neriglissar. Ô cunhado, hein, irmãos? Misericórdia. O Neriglissar adotou o nome de Nebuzaradã e governou 4 anos, de 560 a 556 a.C. Aí ele morreu. Assumiu Labazi-Marduk, que era filho do Neriglissar, também não se criou, logo foi assassinado em 556 a.C. E aí assumiu Nabonido, que reinou de 556 a 539, o último rei da Babilônia. Interessante que ele teve origem em Arã, na Assíria. Não era um rei caldeu, não era babilônio da gema. E entregou a regência a seu filho Belsazar. O Nabonido não gostava muito do serviço de rei, do trabalho de rei. Então ele entregou essa parte para o filho, que se chamava Belsazar, e foi para o deserto fazer escavação arqueológica. Nabonido foi um dos primeiros arqueólogos que se tem notícia. E ele não queria muito saber de governar, de dirigir, ele gostava de fazer aquelas pesquisas lá nos desertos da Arábia. Bom, Belsazar, então, era corregente do seu pai, Nabonido. Foi assassinado quando Babilônia foi conquistada pelos medos e persas. E este acontecimento marcou o fim do Império Neobabilônico. Então, desde a morte de Nabucodonosor, em 562, até a morte de Belsazar, em 539, passaram-se aí, o quê? 30 anos? E nesses anos todos, Daniel foi esquecido, foi colocado de lado. No reinado de Nabucodonosor, ele desfrutava prestígio por tudo o que ele tinha feito. Mas quando Nabucodonosor morreu, vocês veem que houve usurpação, houve golpe de Estado. Aí Daniel não combinava com a nova administração, com o novo reino. Ele foi colocado de lado, foi esquecido. E viveu estes anos no esquecimento até que um episódio o chamou de volta. E esse episódio marcou o fim da vida de Belsazar e o fim do Império Neobabilônico. Vamos levantar a ficha do rei. Nós já fizemos uma ficha do rei, que foi a ficha de Nabucodonosor. Vamos fazer agora a ficha do segundo rei do livro de Daniel, o rei Belsazar. O que é que nós sabemos a respeito deste rei? Vamos lá? O nome dele era Belsazar, o pai dele era Nabonido. Belsazar não era filho de Nabucodonosor. Essa é uma confusão que a gente faz, porque no capítulo 5 de Daniel, várias vezes falam assim: Nabucodonosor, teu pai, ó rei Nabucodonosor, teu pai. Então a gente lê e a gente imagina que Nabucodonosor era o pai do Belsazar, e que do capítulo 4 para o capítulo 5 foi um estalo. Não foi. Na verdade,
Nabucodonosor viveu muitos anos antes e o Belsazar nem era da dinastia de Nabucodonosor. Você se lembra que houve um golpe de Estado dado ali, se não 2. Então, por que que no capítulo 5 de Daniel, várias vezes se fala assim: olha, Belsazar, Nabucodonosor, teu pai? É porque naquela época era costume atribuir-se a alguém famoso a paternidade. É fácil de você entender isso. As pessoas se referiam a Jesus como filho de Davi. Jesus era filho de Davi? Não, ele era descendente de Davi. É nesse sentido que é filho, é nesse sentido que é pai. Vocês se lembram que na parábola do rico e de Lázaro, o rico lá no inferno chama pelo pai Abraão. Ele chama Abraão de pai. Abraão era pai dele? Não, era ancestral. Isso era o costume daquela época. E geralmente, quando você falava de pai, você citava um ancestral famoso. Qual era o rei mais famoso de Babilônia? Nabucodonosor. Então, quando um rei se exaltava, ou alguém queria exaltar um rei, dizia: teu pai, Nabucodonosor. É um jeito daquela época, daquele lugar, mas para nós, leitores da Bíblia, causa confusão. Mas a gente então entendeu isso, tá bom? O Belsazar era filho de Nabonido. Ele era o rei de fato, mas não de direito. Nabonido era o rei. Belsazar era o segundo na linha de comando. Por isso, quando ele quis que alguém interpretasse o escrito na parede, a promessa que ele fez foi a seguinte: quem conseguir interpretar vai receber honras e vai ser o terceiro. Por que que o terceiro? Porque o segundo já era ele. Quando Faraó honrou José, Faraó disse: José, você vai ser o segundo. Porque ele, Faraó, era o primeiro, José ia ser o segundo. O Belsazar não podia fazer essa promessa, porque ele não era o primeiro, ele era o segundo. Então, por isso, ele teve que fazer a promessa de que, olha, primeiro Nabonido, depois eu, Belsazar, e aí então você, Daniel. Fraco e tolo, deu uma festa na mesma noite em que Babilônia foi conquistada. Esse rei era um rei muito ruim. A gente que estudou a vida de Nabucodonosor fica pensando se seria possível um rei pior do que Nabucodonosor. Sim, era possível. Belsazar era um rei muito fraco. Tão fraco que na noite em que Babilônia foi tomada pelos persas e pelos medos, ele, ao invés de organizar a defesa da cidade, deu um banquete. Talvez porque ele sabia que a defesa da cidade seria impossível. O exército dos persas era formidável, Ciro era um grande general, e o pior, a impopularidade de Belsazar e de Nabonido era muito alta. Para os irmãos terem uma ideia, quando Ciro, o persa, marchou pelas ruas de Babilônia, não foi derramada uma gota de sangue. O povo recebeu como um libertador. E o único sangue que foi derramado foi o do próprio Belsazar. Bem, esse é o fundo histórico, para a gente se situar. Vamos então ao texto. No verso 1, nós lemos que o rei Belsazar deu uma festa. Com os exércitos inimigos às portas de Babilônia, ele se refugiou numa orgia de vinho, demonstrando a sua fraqueza de caráter. O banquete de Belsazar não passava de uma bravata. Ele queria mostrar um poder que ele não tinha. Ele queria mostrar uma tranquilidade que ele não tinha. Foi a última ostentação de um rei apavorado, tentando sem sucesso afogar o próprio medo.
bebida. Você conhece gente que faz isso? Era o caso de Belsazar. Versículos 2, 3 e 4. O rei Belsazar profanou os utensílios do templo. Se você voltar rapidinho aí na Bíblia, para Daniel capítulo 1, versículos 1 e 2, você vai lembrar que quando Nabucodonosor tomou Jerusalém, pegou os utensílios do templo, os castiçais, os pratos, os talheres, os copos, aqueles objetos que eram usados no culto pelos sacerdotes, pelos levitas, na sua maioria de ouro, de prata, porque tinham um uso muito nobre. Nabucodonosor considerou aquilo o seu saque, mas nem Nabucodonosor teve a coragem de usar aquilo na sua mesa. A Bíblia diz que Nabucodonosor pegou aqueles objetos e colocou no templo do seu Deus, porque ele sabia que eram objetos sagrados, consagrados. O fato de Belsazar usar os vasos sagrados em um banquete comum, com os seus convivas, com as suas concubinas, era um sacrilégio indesculpável para qualquer cultura. Ninguém naquela época, fosse judeu, babilônio, assírio, ninguém faria isso. Era considerado uma ofensa muito grande. E isso mostra o mau caráter, o caráter desrespeitoso e profano de Belsazar. O sujeito não valia lá grande coisa. Essa aqui é a verdade. Versículos 5 e 6. O rei Belsazar viu uma mão escrever na parede, e a visão o deixou em pânico. O livro não deixa muito claro, irmãos, se foi só ele que viu, ou se mais pessoas viram. A escrita no cal da parede, essa parece que todo mundo viu, tanto que Daniel chega, lê a escrita e dá a interpretação. Tanto que os magos chegam, leem a escrita, só não conseguem dar a interpretação. A escrita, todo mundo viu. A mão escrevendo, a gente não sabe se todo mundo viu, ou se foi apenas o Belsazar. O certo é que Belsazar viu, e ele ficou apavorado. A Bíblia fala o quê? Que os joelhos dele batiam um no outro. Aquele homem poderoso parecia um chocalho. Foi acometido de uma tremedeira, de um medo, de um pavor incontroláveis. E a gente sabe o que estava acontecendo ali. Ele tinha atraído o castigo de Deus sobre ele mesmo. E a palavra do Senhor nos traz até esse detalhe, não é? Que ele deu louvor aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Quantos ídolos tinham ali? E ele louvou a todos aqueles ídolos. E os utensílios do único Deus verdadeiro, ele deu para as concubinas e para os cortesãos. Então aquele rei atraiu a condenação de Deus sobre si. Embora soubesse da história de Nabucodonosor. Existem alguns atenuantes e alguns agravantes. A Nabucodonosor era um atribulado. Era um sujeito complicado. Mas havia um atenuante. Ele nasceu e cresceu num ambiente pagão. Ele não sabia nada do Deus verdadeiro. O Belsazar não tinha esse atenuante. Porque ele sabia do que havia acontecido com Nabucodonosor, que foi comer capim no pasto. E que disse que não havia Deus como o Deus de Daniel. Como é que ele pega agora os utensílios deste Deus e profana desta maneira? Então, o Belsazar se torna indesculpável aos olhos de Deus. Ele conhecia a verdade. E a Bíblia fala que quem há muito é dado, muito é cobrado. A gente que conhece a verdade, a gente tem que lembrar disso, meus irmãos e irmãs. O que é que o rei fez? Quem adivinha o que é que o rei fez?
versos 7, 8 e 9. Mandou chamar os magos. Irmãos, eu já estou ficando cansado dessa história. Porque todo momento que tem um BO lá na Babilônia, o que o rei faz? Manda chamar a bruxaiada. Aí entra aquela monte de gente de manto e de capa e de chapéu, fazendo salamaleques, e resolve o quê? Nada, irmãos, esse povo não aprende. Os magos não fizeram nada no capítulo 1, não fizeram nada no capítulo 2, não fizeram nada no capítulo 3, não fizeram nada no capítulo 4, mas era a tradição lá de Babilônia. Deu BO, chama os feiticeiros, chama os astrólogos, chama os magos. E aí isso é uma coisa muito triste, porque esse povo não é capaz de oferecer solução para a vida de ninguém. Irmãos, vamos aprender com a lição do livro de Daniel. Esse povo não é capaz de oferecer solução para a vida de ninguém. E, mais uma vez, fracassa a tentativa de resolver o problema através dos magos. Aí, finalmente, o rei Belsazar recebeu um conselho, versos 10 a 12. Essa rainha, com certeza, não era a rainha consorte, era a rainha mãe. Não era a esposa do Belsazar, era a mãe dele. E era feita de outro material do filho. Porque, eu reparo nesse detalhe, ela não estava no banquete. Ela não estava naquela orgia, naquela fanfarra. A mãe era melhor do que o filho. A mãe era melhor do que o filho. Mas chegou aos ouvidos da mãe o que tinha acontecido lá na festa. A mãe vem para a festa, que a essa altura mais parecia um enterro do que uma festa, e diz para Belsazar: olha, Belsazar, não se desespere. Existe um homem chamado Daniel. A rainha era mais velha, era mais antiga, conhecia melhor das coisas, mas a gente vê aí como que Daniel tinha sido colocado de escanteio naqueles anos entre a morte de Nabucodonosor e o último dia de vida de Belsazar. Às vezes acontece isso com o crente também. Chega uma administração, chega uma liderança, aí coloca a gente de lado e coloca a gente no banco de reservas. Não se desespere, Deus está vendo. E Deus está cuidando de você. Mantenha tranquilidade no seu coração. Bom, vou interromper a história por aqui. A gente vai terminar no próximo estudo. Mas o que é que nós temos que aprender? 3 lições. Primeira, não se deve brincar com as coisas de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não se deve brincar com as coisas de Deus. A Bíblia fala de Deus não se zombar. Tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Deus é amor, mas não é por isso que nós vamos lhe faltar com o respeito. Essa história ensina isso para a gente com muita clareza. Segunda lição, não se deve entrar em contato com o ocultismo e as forças das trevas. O Belsazar mandou chamar os magos, os feiticeiros, os adivinhos, e isso só abre as portas para os demônios, que era o grande problema de Babilônia, a capital mundial da feitiçaria. Tanto que até hoje, quando a gente quer falar mal de uma cidade, a gente fala que essa cidade parece uma Babilônia, virou termo pejorativo. Não vá atrás da benzedeira, da cartomante, da cigana, não vá atrás de médium, não vá atrás de astrólogo, não abra portas espirituais na sua vida para as forças ocultas. A gente falou muito sobre isso aqui no ano passado, a gente estudou o ano inteiro sobre batalha espiritual, mas é bom lembrar, não abra brechas na sua vida para as forças do mal. Terceiro, Deus opera a justiça e por isso deve ser respeitado. O mesmo Deus que deu oportunidade a Nabucodonosor, deu oportunidade a Belsazar. Belsazar não aproveitou a oportunidade e a justiça de Deus chegou. Irmãos,
por mais paciente que Deus seja, por mais longânimo que Deus seja, um dia a justiça bate à nossa porta. E devemos nos apressar. Se tem algum pecado oculto na sua vida, alguma coisa errada no seu coração, eu apelo a você em nome de Jesus, se arrepende, conserta. Para que não seja preciso a mão disciplinadora do Senhor descer sobre a sua vida. Amém?